Governo do Estado encaminha projeto de lei do Plano Plurianual. Situação da SC 283 será debatida em 2 audiências públicas. Sessão solene comemora os 70 anos do bairro Juventude em Criciúma. E ainda, a segunda reportagem da série sobre o cultivo de peixes de água doce no estado. Hoje é terça-feira, 10 de setembro, o TVL Notícias começa agora. Boa noite. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia, em audiência pública no município de Uruçanga, debateu os problemas ambientais que prejudicam a economia da região do Rio Carvão com as minas desativadas. Confira na reportagem de Marcelo Espinosa. A comunidade do Rio Carvão, em Uruçanga, no sul do estado, convive desde o começo dos anos 90 com uma mina de carvão desativada. Os moradores reclamam que o local sofre com os danos ambientais deixados pela exploração do minério. Ainda hoje, a mina provoca problemas, principalmente nos rios da região. Toda a mineração das décadas passadas foram levando a riqueza e deixaram para nós apenas o passivo ambiental. Então teria que fazer um grande mutirão, Ministério Público e geral, comunidade, para que pudesse fazer essa recuperação ambiental do solo, e também essas bocas de minas ser fechadas para que, se não despoluísse nosso rio, que é o Rio Carvão que passa no Rio Uruçanga, passa no centro de Uruçanga, mas pelo menos que ficasse um visual bonito. O assunto foi tratado pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia em audiência pública na noite de segunda em Uruçanga. Comunidade, autoridades municipais, Ministério Público Federal e representantes da indústria carbonífera participaram. Para o prefeito de Uruçanga, os problemas ambientais prejudicam a economia da região do Rio Carvão. É uma região onde todo o território ficou degradado. Ali você não consegue fazer nenhuma atividade agrícola, é impossibilitada a atividade agrícola. Nós temos um problema sério em todos os rios, toda a água que ali circula contaminada. Segundo o Ministério Público Federal, a indústria já foi condenada pela Justiça Federal a recuperar 26 mil hectares de áreas degradadas. São mais de 1.200 quilômetros de rios comprometidos pela poluição. Só em Bocas de Minas são mais de 800. Para o procurador Demerval Viana Júnior, há demora na recuperação ambiental. Melhorou muito em relação ao quadro anterior, mas o problema é que ainda nós temos prazos judiciais, tem questões de recursos e tudo, nós ainda estamos na fase de execução e o processo ainda não transitou em julgado. O Ministério Público acompanha isso diariamente. Fizemos, inclusive, várias reuniões com a população, com representantes da empresa, tentando buscar um caminho que possa conciliar a manutenção de empregos e a preservação do meio ambiente. A indústria do carvão reconhece os problemas ambientais e está disposta a trabalhar com a comunidade pela recuperação dos estragos. Mas se preocupa com o destino do setor, que movimenta mais de R$1,5 bilhão de reais por ano e gera 3 mil empregos diretos. Se não houver equilíbrio, nós vamos perder empregos, vamos continuar com as recuperações ambientais sem serem feitas, elas não terão progresso. Então as empresas, para isso, precisam se manter de pé. Não há outro caminho. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nats, responsável pela audiência em Uruçanga, afirmou que vai reunir município, estado e governo federal para cobrar pressa na recuperação ambiental do Rio Carvão. Ele também vai comunicar os órgãos ambientais da União a respeito dos problemas na região. Nós também aprovamos o encaminhamento da situação para os órgãos federais, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, que é um governo novo, com novas pessoas, para que eles conheçam a situação aqui da comunidade, que é um problema, que é uma situação extremamente preocupante para o estado de Santa Catarina. O carvão tem um fator de degradação ambiental elevadíssimo. E isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar para poder combater e mitigar, os aspectos ambientais dessa exploração, que eu espero que um dia, muito rápido, chegue ao fim. O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que estabelece o plano plurianual para o quadriênio 2020-2023. A proposta será analisada apenas pela Comissão de Finanças e Tributação antes de ser encaminhada ao plenário. O plano plurianual deve ser feito a cada 4 anos, sempre no primeiro ano do mandato do governador.
O projeto é uma espécie de plano de metas que o governo pretende realizar nos próximos anos. Nele, devem constar as obras, ampliações e reformas que o governo do estado pretende realizar no período, neste caso, de 2020 a 2023. Cada ação tem um valor estimado do que será investido. O projeto do PPA prevê um orçamento de cerca de 145 bilhões de reais. O texto será analisado unicamente pela Comissão de Finanças e Tributação. Depois que for aprovado, poderá ser encaminhado para a votação em plenário. As frentes parlamentares em defesa das rodovias do Grande Oeste e em favor da recuperação da SC 283 vão promover de forma conjunta 2 audiências públicas nesta sexta-feira. Uma será em Mundaí e a outra em Concórdia. Os 2 encontros terão como objetivo discutir a atual situação da rodovia SC 283. O estado crítico da SC 283 é motivo de preocupação para os deputados estaduais. Para debater sobre os problemas da rodovia, 2 frentes parlamentares vão promover audiências públicas na sexta-feira. A Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias do Grande Oeste e a Frente Parlamentar em Favor da Recuperação da SC 283, que será lançada oficialmente na sexta-feira, vão discutir o assunto em Mundaí às 9h30 da manhã e em Concórdia às 4h da tarde. É uma rodovia extremamente importante para o escoamento do agronegócio de Santa Catarina. Ao longo do trecho da rodovia, nós temos pequenos, médios e grandes frigoríficos, né, que abastecem o mundo inteiro. Temos a Sadia, temos a Seara, temos a JBS, são grandes empresas que estão instaladas ao longo da rodovia, que infelizmente ao longo desses últimos anos não sofreram a manutenção que deveria ter sido dada para a rodovia, razão pela qual encontra-se lastimavelmente num processo muito acelerado de deterioração. E as audiências públicas servirão para dar um chamamento ao governo, pedir, solicitar, né, levar ao conhecimento do secretário de Infraestrutura, do governador do Estado, dos reclamos da sociedade como um todo que usa a rodovia diariamente. Né? E se nós não cuidarmos da rodovia, evidentemente que ela vai continuar se deteriorando, como eu disse, mas mais ainda, vai prejudicar o escoamento da produção e vai continuar tendo uma quantidade maior de acidentes. E isso nós não queremos. As audiências foram propostas pelos deputados Altair Silva e Marcos Vieira. A SC 283 inicia em Concórdia e vai até Itapiranga, no extremo oeste. A rodovia tem 233 quilômetros e passa por 15 municípios, mas nunca foi recuperada. A seguir, a segunda reportagem da série sobre o cultivo de peixes de água doce no estado. Nós já voltamos. SUS sem falta. Você sabia que a sua atitude pode ajudar a diminuir o tamanho da fila do SUS? Se você não precisa mais da consulta, exame ou cirurgia agendada, avise sua unidade de saúde. Em vez de simplesmente faltar, desmarque com antecedência. Atitude simples que vai dar chance para outra pessoa ser atendida no seu lugar. Contamos com você. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em homenagem aos 70 anos do bairro Juventude em Criciúma. O evento foi realizado no Cine Teatro Itália. Declaro aberta a presente... A sessão foi proposta pelo deputado Luiz Fernando Vampiro e aprovada por unanimidade. O evento contou com a presença de várias autoridades e pessoas ligadas à instituição. Placas e certificados foram entregues a personalidades que, de alguma maneira, contribuíram para o desenvolvimento de crianças e jovens nesses 70 anos de fundação do bairro da Juventude. Mais de 1.000 crianças são atendidas todos os dias, alunos de 4 meses a 18 anos. Educação, alimentação, cursos profissionalizantes, transporte são alguns dos serviços oferecidos. Fundado pelo Rotary Club até 1975, foi administrada pela Congregação Rogacionista. Hoje é a comunidade formada por 25 entidades e clubes de serviço. Eles são os responsáveis pelo sucesso e transformação na vida de crianças e adolescentes.
E nós começamos a exibir uma série de reportagens sobre o potencial de Santa Catarina no cultivo de peixes de água doce. Ontem nós falamos sobre como a truta, um peixe típico do hemisfério norte, conseguiu se adaptar bem aos rios catarinenses. Hoje você vai saber sobre os avanços e os desafios da produção de tilápia no estado. A reportagem é de Daniela Legas e Patrick Domingues. O domínio da tilápia. Em 2018, a criação de tilápia no Brasil alcançou a marca de 400 mil toneladas, tornando o quarto maior produtor do pescado, atrás apenas da China, Indonésia e Egito. A espécie lidera com folga a produção de peixes no país. De todo o pescado produzido em águas brasileiras, 55% é tilápia. Os números impressionam. Uma espécie de peixe que nem é nativa daqui, tem origens na África e no Oriente Médio, conseguiu se adaptar e dominar a criação de pescados no país. E isso tem uma explicação bastante simples. A tilápia consegue sobreviver em quase qualquer ambiente. Diferente da truta, que só dá certo se a água for gelada, corrente e cristalina. A tilápia é um dos peixes mais tolerantes a águas com baixa oxigenação, ambientes com grandes oscilações de temperatura e ainda resiste bem a doenças. A criação de peixes de água doce aqui no estado é liderada de longe pela tilápia, que responde por 74% do mercado. O perfil do estado catarinense, com pequenas propriedades e cooperativas, colaboram para o desenvolvimento da atividade. Junto a tudo isso, o estado investe em pesquisa e tecnologia para tornar o peixe cada vez melhor. A empresa de pesquisa e extensão rural, a EPAGRE, criou em 2011 o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, o CEDAP. Um dos trabalhos do centro é fazer estudos sobre como aprimorar a genética das tilápias criadas em Santa Catarina. O pesquisador do CEDAP, Bruno Correia da Silva, explica que o objetivo é selecionar animais mais adaptados às condições do estado e, com isso, melhorar o desempenho do pescado. O principal é a gente trabalhar na parte de crescimento, né? Que tem que atinja o peso de abate mais rápido, né? Num menor tempo. Mas também uma tilápia melhor, hoje a gente já está se preocupando com outras características também, que são muito importantes, como o rendimento de filé e resistência a algumas doenças, né? Que em Santa Catarina ainda não são tão frequentes, mas que têm já afetado outros estados como o Paraná, São Paulo. Então a gente já está de olho em começar a trabalhar nessa parte de resistências de controle de doenças também. E é importante destacar que esse é um trabalho totalmente desenvolvido pelo poder público. Santa Catarina é o único estado em que a pesquisa de melhoramento genético das tilápias é feita por um órgão do governo. De acordo com o pesquisador do CEDAP, isso facilita o acesso dos produtores a uma matéria-prima de qualidade. Nosso pequeno produtor de alevino, ele não tem onde buscar essas matrizes, então a EPAGRE se tornou uma referência para ele ir buscar, ter esse material, né? Porque muitos produtores tiveram acesso a esse material há 10, 15 anos atrás, mas ele precisa com o tempo, a cada 4 anos, repor seu lote de matrizes, cada 3, 4 anos. E aí ele não tinha onde buscar e a EPAGRE entra com esse objetivo. Mas no meio de todos esses dados positivos, os produtores catarinenses se deparam com um obstáculo. A maioria não tem para onde destinar parte da produção do peixe. Na opinião do presidente da Associação Joinvilense de Aquicultura, Fabiano Vital Alexandre, Santa Catarina tem potencial e conhecimentos suficientes para uma criação de qualidade, mas ainda enfrenta dificuldades na destinação do produto final. Ele está com o peixe pronto, ele está preparando o peixe para daqui a 1 mês, 2 meses, para ter esse peixe pronto para vender. Aonde ele vai colocar? Quem vai processar esse peixe, se ele vai tá vendendo na sua propriedade, ou se ele vai vender para o batedouro, ou se ele tem algum outro meio para destinação. A presidente da Associação Catarinense de Aquicultura, Ofélia Campigoto, compartilha da mesma opinião. E ela vai além. Para Ofélia, parte do problema é a falta de organização e integração entre os produtores de tilápia e os demais setores envolvidos.
Um dos desafios que a gente tem mais é a organização, de estar mais unido, de se falar sempre a mesma linguagem e também a nível de comercialização, porque produzir é fácil, né? Cultivar a gente vê que não é tão difícil assim, pelos conhecimentos, pelas técnicas, mas às vezes a comercialização ainda é um desafio dentro do nosso estado e não só no estado, a nível Brasil, pela situação política que a gente vive, pelo momento em que a gente vive, né? Então a gente sabe que a situação da comercialização ainda tem muito a que se trabalhar, a se conquistar, né, para se ter um preço justo naquilo que se produz. O Parlamento Estadual também está atento a essa questão. O presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, deputado Felipe Estevão, conta que uma das ações planejadas pelo colegiado é trabalhar para unir os produtores de pescados e, com isso, fortalecer a atividade em Santa Catarina. É um nicho de mercado que tem muito a se explorar. Eu vou dar um exemplo, eu tive uma reunião com a Aurora, eles compram 170 toneladas diárias do Paraná. Imagina o impacto financeiro que isso vai causar no nosso estado. Temos extensão territorial, temos água de qualidade, produtores com espaço e com desprendimento para empreender, gente trabalhadora, então tem tudo para crescer. Nós começamos a sistematizar nessa questão, criando associações, organizando, a hora que ele estiver unificado, e aí a gente cria um padrão com peixe de qualidade, padroniza, e aí eu acho que começa o pontapé inicial para um novo tempo. E nós encerramos a edição de hoje com a exposição aberta ao público aqui no Parlamento. Intitulada Animais em Diluição, a mostra reúne obras do artista plástico Ronaldo Diniz. Nas pinturas, animais que estão ameaçados de extinção. A melancolia parece estampada nos olhos. Aos poucos, eles vão deixando de ser, se diluindo em preto e cinza. As obras são do artista plástico Ronaldo Diniz e integram a exposição Animais em Diluição. Animais em diluição é para mostrar as espécies ameaçadas no nosso meio ambiente. Então, quis transformar pintar eles de uma forma poética, em que eles estão se diluindo e se desaparecendo na natureza, no nosso meio ambiente, né? Então, tem uma lista vermelha de 2018 das espécies ameaçadas, que tem 1.173 animais brasileiros, né? Então, aqui eu retratei 12 mamíferos, né? Então, quis trazer essa preocupação e para as pessoas essa conscientização, né? Ronaldo mora em Joinville e é formado em artes visuais. Tem várias exposições no currículo, sempre explorando a técnica do desenho sobre diferentes suportes. Nas 12 obras da mostra Animais em Diluição, usou nanquim sobre papel. São produtos mais naturais, né? O nanquim é a base de carvão em pó diluído com água, e o papel craft também é um papel cru, assim, sem processos químicos, né? Então, quis transformar de uma forma natural, representar a natureza, né? A exposição Animais em Diluição fica na Assembleia Legislativa até 27 de setembro. A visitação é aberta ao público. Belíssimo trabalho. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das 8 da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.